TemaCast. I am Governor Jerry Brown. My aura smiles and never frown. Soon I will be president. Out of power will soon go away. I will be Führer one day. I will command all of you. If it's a meditation, if it's a meditation. California, over Alice. California, over Alice. California, over Alice. Muito bem, meus amigos, está começando mais um TemaCast. Conforme diz a música, com algumas flores no meu cabelo e muito amor no coração, aqui quem vos fala é Francisco Seixas. Hoje nós vamos abordar um pouco de várias coisas. Vamos falar da Corrida do Ouro e do Velho Oeste, de jesuítas, de música, de surf, de cinema, de guerra, do movimento hippie, da Rota 66, de tecnologia, de deserto, de serial killers, de terremoto e muito mais. Você sabe que tudo isso tem em comum? Bom, tem em comum um lugar que é apaixonante e belo. Sabe onde é? Vocês estão cientes do título desse episódio, que é a Califórnia, lá nos Estados Unidos. Mas para falar disso, eu tenho uma pessoa que mora lá e que é meu grande amigo, o Igor Alcântara, e que inclusive tem uma filhotinha recém-nascida que nasceu lá na Califórnia. E aí, Igor, tudo bom? Tudo bem, Francisco, tudo bem, TemaCasters? Eu tô aqui, na terra onde os pervertidos são bem-vindos. Opa, que papo que é esse, cara? Te explica um pouco melhor. Essa é uma frase que ficou famosa, dizem que a Califórnia é a terra onde todo mundo é bem-vindo, inclusive os pervertidos, Todo o pessoal que era mal visto na costa leste, como por exemplo, eu esqueci o nome dele agora, acho que Larry Flint, o cara que fundou aquela revista concorrente da Playboy, acho que é Hustler, ele tomava todo o processo lá na costa leste, que ele veio pra cá e aqui ele era tipo um cara normal, assim. Mas o Igor, tu gosta de morar aí, cara? Como é que é essa experiência de morar na Califórnia, nos Estados Unidos? Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard the kind of talk before. It never rains in California. A girl don't. Olha, Francisco, eu adoro morar aqui. Eu confesso que o que mais me atraiu no começo aqui de morar aqui na Califórnia, aí na região de Los Angeles, foi a questão do multiculturalismo, É uma região um pouco parecida, assim, um pouco meio que naquele estilo de Nova York, que você tem gente do mundo inteiro, mas a diferença é que você tem gente do mundo inteiro que são realmente bem-vindas, bem recebidas. As pessoas são mais simpáticas, mesmo com o estrangeiro. Até porque aqui tem gente, como eu falei, de todo lugar do mundo. Eu conheço, dos 50 estados americanos, eu conheço 25, eu conheço metade dos estados americanos. Desses todos, assim, o local onde eu me senti mais bem recebido foi aqui na Califórnia. Aqui também eu vi que as pessoas, elas têm uma mente mais aberta, coisas que, por exemplo, em outros estados são grandes questões polêmicas, como a questão, por exemplo, do casamento homossexual, ou questão de liberação de drogas, ou, sei lá, questões de aborto, etc. Aqui é natural, enfim, aqui, por exemplo, todas essas leis aqui já que se discute no Brasil se legaliza ou não, que já está tudo legalizado. Então, você vê que as pessoas realmente têm uma cabeça um pouco mais aberta. E, assim, eu noto que o acesso a tudo aqui é muito mais fácil. Na quantidade de cinemas, por exemplo, de teatros que tem aqui, é absurda. Eu consigo, por exemplo, ir a pé a 2 ou 3 diferentes teatros. Então a vida cultural aqui é fantástica. Aqui em Los Angeles você tem coisa de 2 ou 3 museus, assim, com acervos de sarcófagos egípcios a pop art, sei lá, Andy Warhol e von Liechtenstein, a Van Gogh, etc., em 2, 3 diferentes museus, assim, grandes. Então, e era uma coisa que eu, por exemplo, tenho necessidade, de ter esse acesso à cultura e a museus e a cinema, teatro, etc. Uma coisa que eu consumo muito e gosto bastante. E uma outra coisa que eu acho legal é que você tem todo tipo de paisagem, a gente vai até falar um pouco disso melhor
mais pra frente, mas você tem todo tipo de paisagem. Eu agora que tô gravando com você, eu tô olhando na minha janela, eu tô vendo ali as montanhas do Vale de São Fernando. Essas montanhas, inclusive hoje, né, teve já a primeira neve do ano. Nas montanhas ali, durante o inverno, você tem neve, então eu pego um carro aqui, por exemplo, uma hora e meia, eu tô numa estação de esqui. Se eu for pro outro lado, eu posso, por exemplo, ir pra praia, né, eu posso ir pra Santa Mônica, Long Beach, enfim, para outras praias aqui da minha casa, sei lá, eu posso gastar meia hora antes de chegar na praia. Então você tem montanha, praia. Tem um deserto, mas se eu quiser ir num deserto, que é uma paisagem, são paisagens belíssimas no deserto, eu pego aqui, não sei, meia hora, eu estou num deserto. Se eu quiser, por exemplo, ficar milionário ou ficar, virar um mendigo, né? Completamente falido. E se eu pego um carro e vou a 4 horas, eu estou em Las Vegas, como eu já fiz. Então, você tem essa diversidade, né? De você ter, por exemplo, montanha, deserto e floresta, e praia, tudo. Vou dar pra você ir, literalmente, tem gente que faz isso na praia, de surfar de manhã e esquiar à tarde, entendeu? Que porque coisa tem louca. essa facilidade. Aqui, por exemplo, eu tô aqui, não tá frio, tá calor, mas nas montanhas lá já tá começando a nevar, 1h30 de mim. Então, é isso que eu acho, assim, fascinante em relação à Califórnia, apesar de ter alguns problemas. Você bem sabe de um dos problemas desses, que é, por exemplo, a diferença de fuso horário, né? A gente, por exemplo, a gente tá gravando aí, já é à noite pra você e pra mim ainda é dia e tal, e existe um certo sentimento de isolamento em relação ao Brasil muito grande, porque eu tô muito longe, mas essas coisas a gente, enfim, releva. Mas, respondendo a sua pergunta, finalmente, sim, eu acho bastante bacana. Mas, você comentou aí, eu achei legal, que da riqueza da Califórnia, né, que a Califórnia, esse ano, ela já está se tornando mais rica, só o estado da Califórnia, do que o Brasil inteiro, por exemplo, né? Só que a gente sabe que isso não nasceu do nada, né? Isso, houve um caminho que a gente trilhou até chegar aqui. Então explica pra gente aí, cara. Pois é, então, e o objetivo desse episódio não é nem falar da Califórnia hoje, isso aqui foi só uma introdução. A gente quer falar como é que se chegou até aqui. Em outras palavras, já falar da história da Califórnia. Mas antes disso, vamos só dividir os períodos históricos aqui. Então presta atenção. A história da Califórnia é dividida em 5 fases diferentes. Primeiro, tem o período dos americanos nativos, né, que a gente chama de índios, que é antes do descobrimento. Depois tem o período da exploração europeia, que vai de 1542 a 1769, um período longo aí. Depois a gente tem o período da colonização espanhola, que vai de 1769 a 1821. Aí a gente tem o período mexicano, né, um período aí em que a Califórnia pertenceu ao México, de 1821 a 1848. E o período atual, que é o período americano, que começou em 1848 e vai até os dias presentes. Mas, enfim, tudo isso começou, essa história toda, começou muito antes do descobrimento, muito antes dos europeus chegarem. Pois é, Igor, é isso mesmo. Mas olha só, antes da chegada dos europeus, havia cerca de 100 tribos indígenas no território da Califórnia que já habitavam esta região por cerca de 14 mil anos, sendo, portanto, uma região bem populosa desde esse período. Estima-se que havia entre 100 mil e 300 mil pessoas, o que equivalia a 1/3 da população da América do Norte. Os principais grupos indígenas eram os atabascos, os chusmanos e os uto-aztecas. Eles viviam aqui como coletores-caçadores, né, na Santa Paz do Senhor, mas então chegaram os europeus. Pois é, quer dizer, Francisco. Vai, rapaz. Bom, o Cristóvão Colombo, ele chegou na América em 1492 e depois dele não pararam de vir europeus para essas bandas. Eu não vou nem entrar no mérito se a América foi descoberta por ele, ou pelos Vinques, ou pelos chineses, pelos fenícios, mas o fato é que depois dele é que começou a haver uma colonização europeia de fato.
como aqui estamos bem longe da Europa, o primeiro europeu, quando eu digo aqui, eu digo na Califórnia, o primeiro europeu a colocar os pés aqui foi Juan Rodrigues Cabrillo, ou, como a gente chama, João Rodrigues Cabrillo, que era um português que trabalhava para o Império Espanhol. Isso aí foi em 1542, então 50 anos depois de Colombo. Inclusive aqui pertinho, na cidade de San Diego, tem um museu e um memorial chamado Cabrillo, que eu visitei e é bem bacana. Mas, Igor, e por que com tanta terra para explorar na recém-descoberta América, os espanhóis se deram o trabalho de ir aí pra Califórnia, cara? Eles queriam o quê? Conhecer Hollywood? É isso? Na verdade não, Francisco. Toda essa ideia de vir pra cá, né, para esse lado do mundo, foi no começo uma tentativa de encontrar uma outra rota para chegar às Índias, onde os europeus compravam, como a gente sabe, as especiarias. Acontece que eles deram de cara com um continente inteiro aqui, né, a América inteira. Ó, que surpresa, um paredão. Pois é, mas ainda havia essa ideia de que tinha uma passagem ou um atalho daqui, né, para as Índias. Então eles atravessaram a América Central, lá na altura ali da Guatemala, por terra, e aí vieram para o lado de cá. Passaram para o Pacífico. Isso, para o lado, né, do Oceano Pacífico. Então, 50 anos depois de Colombo, já tinha a esquadra espanhola por essas bandas. Então era basicamente o seguinte, eles atravessavam por terra e aí tinha outros barcos que eram construídos do lado do Pacífico para fazer a viagem para cá. Só que a princípio eles não acharam nem esse atalho para as Índias e nem as riquezas que eles pudessem explorar. Pô, bem interessante, mas me diz uma coisa, Igor, e quanto a esse nome Califórnia? De onde surgiu esse nome? Esse nome veio de uma obra de ficção. Tinha um escritor chamado García Rodríguez de Montalvo, que ele escreveu um livro chamado Las Sergas de Espledián, perdoa meu espanhol. Traduzindo seria As Aventuras de Espledián, lá no começo do século XVI. Esse livro fez um imenso sucesso e ficou ali no imaginário popular. Nessa obra, ele descrevia uma ilha mística e escondida, naquele estilo Atlântida, sabe? Só que lá só tinha mulheres. Opa! Eram amazonas negras com corpo atlético que viviam em uma sociedade independente. E o livro ainda dizia que essa ilha era o ponto da terra mais próximo do Jardim do Éden. Era um meio fantasia ali, né? Sabe nada, inocente. Pois é. Então, o nome dessa ilha fictícia desse livro era Califórnia. Então, quando essa região aqui foi descoberta, eles deram esse nome a ela em homenagem a esse livro do Montalvo. E é importante ressaltar o seguinte, nessa época a Califórnia não era apenas essa região aqui, que a gente conhece como Califórnia, não. Ela também englobava uma parte que hoje está no México. Inclusive, lá eles chamam esses outros territórios, né, lá parte do México, de Barra Califórnia ou Baixa Califórnia, e tem a parte mais ao sul que é a Barra Califórnia Sur, né? E aqui, nessa parte dos Estados Unidos, costumam chamar de Alta Califórnia. Inclusive, só um parênteses, cerca de 4 ou 5 dias após a publicação desse episódio, eu tô indo para lá, pro México, quando eu vou de carro para lá, na Barra Califórnia. Bom, é muito exibido, Igor. Não tem nada demais, não. Eu pego um carro e vou, assim, não tem, é 2h30 daqui. Tá bom. Mas voltando à colonização espanhola, os indígenas que viviam aqui antes do descobrimento, aqui, descobrimento entre aspas, né, não tinham ainda desenvolvido a agricultura, não criavam animais, apesar de já terem domesticado o cachorro, e viviam em pequenos grupos ali de 100 a 150 pessoas. E tinham uma vida ali semi-sedentária. Quer dizer o quê? Bom, eles viviam longos períodos num local fixo, mas aí era comum toda a tribo migrar para uma outra região quando os recursos naturais ali acabavam. Essa região não teve assim muita atenção da Espanha até que em 1565, então olha lá, 23 anos depois do Cabrillo chegar aqui, então mais uma vez, primeiro espanhol a chegar aqui, ou a esquadra espanhola a chegar aqui foi 50 anos depois de Colombo chegar na América, e depois disso, 23 anos depois, quer dizer, 73 anos depois do descobrimento da América, é que começou-se a ter uma atenção para essa região. Então, em 1565, eles começaram a usar a costa da Califórnia como ponto de parada para uma nova rota comercial que foi estabelecida com a China. Ah, que interessante.
Pois é. A Espanha até então usava as Filipinas, e aqui, só um parênteses, eu aconselho, se o ouvinte estiver na frente do computador, aconselho a pegar o mapa mundi para não se perder aqui na geografia. Então, a Espanha, ela usava até então as Filipinas, é que a gente vê tanta influência assim da língua espanhola na região. Se você pegar, por exemplo, o nome das cidades que você vê aqui, a maioria em espanhol: Los Angeles, San Diego, São Francisco, Sacramento, Santa Bárbara, Santa Mônica, Fresno, Pasadena, Altadena, enfim, a lista é grande, né? E, enfim, tem outras coincidências nesses nomes, viu, Francisco? Você sabe qual que é? Cara, eu sei sim, mas eu vou... Tá tão bom te ouvir falar lá do lugar onde você mora que eu vou fingir que eu não sei nada e vou pedir pra você contar pra gente. California, California, my teacher told me about your beautiful sunshine. Mountains, snow-top, valleys of rich crops, California. Todos esses nomes são nomes católicos, né? E a razão disso é bem simples. Tão logo os espanhóis começaram a se estabelecer por aqui, eles construíram igrejas e trouxeram padres, a princípio jesuítas e depois de um tempo também franciscanos, né, para evangelizar os povos indígenas. Igualzinho Portugal fez lá no Brasil, quer dizer, aí no Brasil. O primeiro desses jesuítas foi Juan María Salvatierra, em 1697, que fundou a missão de San Loreto, na parte da Califórnia, que hoje pertence ao México. Essas antigas vilas em volta de uma igreja atraíam muita gente, porque os jesuítas traziam também uma coisa que era rudimentar na época aqui: tecnologia. Pois é, então eles traziam iPad, celular, essas coisas? Não. Eles traziam o quê? Arado, carroças, eles construíam poços artesianos, né? O que nesse deserto aqui era fundamental, né? E assim a região acabou sendo povoada. Essas pequenas vilas eram chamadas na época de missões, como eu citei, e até hoje você pode visitar várias dessas missões. As igrejas e boa parte dessas casas estão preservadas. Olha que legal, cara. Muitas foram restauradas. É uma visita bem bacana. Eu e a Mariana, minha esposa, a gente faz muito, a gente viaja muito aqui pela Califórnia de carro, e a gente conhece, enfim, a Califórnia inteira já, e a gente já foi em todas essas missões aqui do sul do estado. Se não me engano, também em uma lá em São Francisco, é o Sanfra, né, como o pessoal aqui chama. Enfim, existe muita coisa pra gente falar desse período da colonização espanhola, mas para não ficar falando demais, eu vou pincelar só alguns pontos importantes. Assim como estava acontecendo nas outras colônias espanholas da costa leste da América, principalmente no Caribe, a Inglaterra ficou com um ciúminho e tentava pegar o seu quinhão, né, disso tudo aqui. Então a Inglaterra ali por debaixo dos panos patrocinava piratas que roubavam e afundavam navios espanhóis, e sempre que possível também mandavam seus colonos para cá. Olha isso. Pois é, eles tentaram então assim também, deu certo na costa leste, aqui eles tentaram, e depois a gente vai ver que não deu muito certo. Foi assim, né, nesse contexto, que um famoso pirata chamado Francis Drake chegou aqui com uma frota e começou uma pequena colonização inglesa na costa oeste. Só que essa ocupação era mais ao norte da costa oeste californiana, ainda não no norte do estado, mas um pouco mais do que essa região aqui. Sobre essa colonização espanhola, toda a região da Califórnia Sul e México eram chamadas de Nova Espanha. Para melhor administrar a região, a Califórnia acabou dividindo a região assim. A parte de baixo de San Diego era Baixa Califórnia, a parte de cima era Alta Califórnia. Essa divisão existe até hoje, né? Só que tudo isso era muita terra para ser administrada. Então, a Espanha, até por uma questão econômica, preferiu se concentrar no Caribe, América Central e América do Sul, e a América do Norte inteira acabou ali ficando meio que disputada entre Inglaterra e França. Então esses dois países, né, a França e a Inglaterra, entraram em guerra ali entre 1754 e 1763, e a França acabou a princípio indo mais para o norte, né, ali, Canadá, né, principalmente, e a Inglaterra pegando a colônia de Louisiana, né, que inclusive antes tinha sido da França, enfim, depois passou para a Espanha, e algumas do Caribe. Depois a Inglaterra também pegou as colônias do norte, né, o Canadá, e a França acabou saindo da América do Norte de uma vez. Bom, então com um terreno livre, já que seus rivais estavam em guerra, né, a Inglaterra
e a França, a Espanha começou a fundar também missões na Alta Califórnia e na região onde hoje estão os estados de Nevada, né, lá onde fica Las Vegas, o Novo México e o Texas. O Novo México, lá onde a gente ainda não tem ouvinte, né, que vergonha. O Novo México é uma ilha, né, já falamos isso no outro episódio, na leitura de e-mails. O Novo México é uma ilha de não ouvintes. Até que tu falou que o pessoal tá muito preocupado com metanfetamina, né? Pois é. Ninguém vai poder reclamar, né? Ninguém lá tá ouvindo a gente mesmo. Enfim, a ideia era ocupar, então, esse território aqui antes que a Inglaterra fizesse isso, né? Como a Inglaterra fez na costa leste, que a Espanha meio que deixou isso aqui largado. Bom, eles fizeram um grande número de missões. Quando eu falo missão, são essas pequenas vilas fundadas por jesuítas, né? E algumas também por franciscanos. Então eles fizeram um grande número de missões, onde a meta era criar uma rede, isso é muito bacana, era criar uma rede de comunicações entre elas. Então a ideia é que a viagem a cavalo entre uma missão, né, imagina uma vila, né, e a próxima durasse no máximo um dia. E em paralelo a isso eles construíram diversos presídios onde eles manteriam os inimigos da Espanha presos, né. Além das missões, né, como eu citei antes, esses presídios também podem ser visitados hoje em dia, né, muitos estão abertos à visitação e é bem bacana. Que legal. E essas missões elas mantinham comunicação constante entre si. Existe tudo, como eu falei, uma rede. Então se eu quero que a informação, por exemplo, chegasse daqui até, por exemplo, Santa Bárbara, eu tinha que passar antes na missão de San Marino, e aí o pessoal de San Marino caminhava aquela missão para lá. Então tinha todo um esqueminha já, uma logística ali. Então, assim, a ideia disso é que qualquer sinal de perigo externo ou mesmo interno era rapidamente divulgado de uma missão para outra e contido. E o plano da Espanha de ocupar a região deu certo e os ingleses se mantiveram longe daqui e não conseguiram conquistar esse território. Só que depois de quase 300 anos, desde que chegou aqui, a Espanha acabou perdendo essas terras. Não para outra potência europeia, mas para os próprios colonos, não é não, Francisco? É isso mesmo, Igor. O México conquistou a independência em 5 de maio de 1821. Inclusive, essa é uma data muito especial, não apenas no México, mas também nos Estados Americanos, onde haja grande presença de mexicanos, como na Califórnia. É o famoso 5 de maio. E o México, nessa época, compreendia não apenas o território atual do México, mas também toda a Califórnia, o Texas, Nevada, Novo México e mais outras terrinhas. Na verdade, o país recém-criado nessa época tinha um imponente nome de Império do México. Esse período foi bem estável. Só para você ter uma ideia, em 27 anos houve 40 trocas de governo. A média de tempo no poder era de menos de 8 meses. Mas, falando sobre a independência mexicana, nós não podemos deixar de citar que ela foi fortemente influenciada pela independência americana que aconteceu 45 anos antes, portanto, em 1776. Depois que as 13 colônias da costa leste se tornaram independentes da Inglaterra, este espírito de liberdade alcançou o mundo todo, da Revolução Francesa até o Brasil, cuja independência aconteceu no ano seguinte à independência mexicana, ou seja, em 1822. Bom, com estes processos de independência, havia uma quantidade enorme de terras que os povos do leste da América do Norte podiam explorar lá no oeste. Então começou uma corrida para o oeste. E boa parte do território era muito pouco explorada. Havia populações indígenas, mas olha só, a densidade populacional era baixa. Aí aquela coisa, matando muitos índios, os Yankees foram vindo em direção ao oeste. Em muitas regiões tinha tanta terra sem dono que bastava a pessoa chegar lá, cercar, que já era dona daquele lugar. Em outras, imensos lotes eram divididos e se fazia uma espécie de corrida, que funcionava mais ou menos assim. A corrida começava, você achava o lote que te interessava, bastava colocar a sua bandeira e pronto, aquela parte ali era tua. É isso mesmo, Igor? É sim, tem alguns filmes até que mostram isso, né? E no estado de Utah, por exemplo, Francisco, que é um dos estados aqui que eu tive a oportunidade de conhecer, uma caravana de seguidores da religião Mormon chegou, que estava se iniciando, né? Chegou no alto de uma montanha, gostou daquele vale que viu ali e falou, né? This is the place, esse é o lugar. Eu falei em inglês this is the place porque tem um lugar lá que se chama This is the place, que é onde isso aconteceu. É isso. Eles se
assentaram ali, inclusive um lugar bem bacana. Eles se assentaram ali nas margens de um lago salgado e fundaram a cidade de Salt Lake City, cidade do Lago Salgado, que hoje é a capital do estado, que é um estado de maioria mórmon, né? Como se fosse a Salt Lake City é a terra prometida deles. É verdade, Igor. Olha só, isso aí foi um processo que demorou não muito tempo. Em coisa de uma década, já tinha vilas e ranchos de pessoas do leste em boa parte da Califórnia. A primeira, uma dessas primeiras ocupações foi onde hoje é a capital, Sacramento, onde John Sutter tomou posse de uma grande porção de terra que ele chamou de Nova Helvétia, ou então Nova Suíça. Ali ele construiu um grande forte com material e armas que comprou dos russos e conseguiu assegurar sua presença na região. E olha só, e ainda encorajou outros a fazer o mesmo. Vamos só lembrar que na época, o México, que era dono destas terras, ainda não havia ocupado massivamente a região da Alta Califórnia. Bom, com o aumento de americanos chegando e morando na Alta Califórnia, em pouco tempo eles eram maioria na região. Eles não queriam se submeter à lei mexicana, é evidente, eles eram americanos. E o ouro já estava sendo explorado ali. Então aquelas terras passaram a ter um valor. Portanto, o natural era que acontecesse o quê? Uma guerra entre o México e os Estados Unidos. Pois é, foi isso mesmo que aconteceu, Francisco. Inclusive, toda a lenda do Zorro e outras que surgiram são dessa época em que a Califórnia era território mexicano, mas que a maioria da população já era americana. Olha só o Don Diego de Las Vegas aí. Pois é. E a coisa primeiro estourou lá no Texas, né? Havia uma disputa sobre onde exatamente era a fronteira entre a República do Texas e o México. Essa disputa começou quando o Texas ainda era independente, quando eu digo independente, enfim, ou do México ou dos Estados Unidos, e continuou mesmo depois do Texas se tornar parte dos Estados Unidos em 1845. Um parênteses aqui, lembrar o ouvinte que nessa época os Estados Unidos não tinha essa configuração que tem hoje, né? A independência foi só de 13 estados ali, né? Uma faixinha ali da costa leste. O resto ali era tudo territórios independentes, né? Mesmo essas 13 colônias, eram 13 colônias separadas, né? Não era um país único como passou a ser o Brasil, por exemplo. Voltando aqui, essas animosidades entre as tropas mexicanas e americanas, né? Porque, como eu falei, a fronteira entre Texas e México não era muito bem clara, né? Então começou a ter essas animosidades, havia conflitos pequenos entre as tropas dos diferentes países, né? E isso daí levou o Congresso americano a declarar guerra ao México em 13 de maio de 1846. Pera aí, deixa eu só fazer um outro parênteses aqui, para o ouvinte não ficar confuso. O Texas, ele era independente, havia essa República do Texas, então por que a guerra foi declarada pelo Congresso americano? Porque já havia toda uma conversa dessas várias ex-colônias que habitavam a América do Norte de se unirem em torno de um país único, né, que seria os Estados Unidos. Então, você vê em muitos casos os Estados Unidos comprando a briga dessas lutas regionais aí, como foi em caso de Louisiana e outros estados. Mas vamos voltar então. A guerra então foi declarada, né, dos Estados Unidos contra o México em 13 de maio de 1846. Logo, os rumores desse conflito chegaram aqui na Alta Califórnia. E além disso, a Marinha Americana mandou também navios da costa leste para ajudar no conflito. Foi uma viagem, olha só, de 200 dias, né? Eles saíram da costa leste, rumaram ao sul, atravessaram a América do Sul, lá aquele ponto ali na Patagônia, né? Entre a Argentina e o Chile ali, e subiram de volta até chegar aqui na Califórnia, quase um ano de viagem. Caramba, meu. Pois é. Só que lembrando, o território na época pertencia ao México, mas a presença americana aqui já era a maioria, então o pessoal chegou aqui e foi super bem recebido. E os mexicanos, além disso, estavam ocupados com a guerra lá no Texas, né, que não tinha chegado ainda até aqui. Então eles não conseguiram conter esse avanço vindo aqui da Califórnia. Bom, no começo a guerra era só para definir as fronteiras do Texas, mas logo começou-se a reivindicar um território bem maior, onde, né, a população americana era a maioria.
né? Então, os Estados Unidos cresceram o ouro e tinham interesse, obviamente, em anexar também essa parte aí, Nevada, Califórnia, Novo México, tudo isso daí também, não só o Texas. Aproveitando os combates, então, já em 1846, ou seja, no ano mesmo que começou a guerra, um grupo de fazendeiros americanos declarou a região, eu estou falando aqui da Califórnia, como independente, criando uma bandeira e dando o nome de República da Califórnia. Isso aconteceu perto de São Francisco, né, na região de Sonoma, né, que, se me deixarem fazer mais um parênteses aqui, é hoje famosa por fazer excelentes vinhos. Se você vier à Califórnia e tiver um tempinho, gostar de vinhos, tem turnês por vinícolas ali fantásticos. Fecha parênteses. Bom, essa República da Califórnia, entretanto, né, ela durou só 26 dias, né, porque logo ela aceitou o controle do governo americano. Os ataques americanos contra os mexicanos foram então avançando, a guerra foi evoluindo até que os americanos chegaram a Guadalajara, no México, né, e não estavam muito longe de chegar à capital. E a vantagem americana, então, como a gente pode ver, era gritante, né? Mesmo assim, oficialmente, as cidades da Califórnia ainda eram governadas por mexicanos, né? A gente tinha todo um conjunto de autoridades mexicanas por aqui, xerifes, prefeitos, juízes, etc., todo mundo mexicano. Mesmo que isso na teoria, porque na prática eles não davam muito pitaco, não tinha muita moral. Eu não vou dar muitos detalhes da guerra, né? Já que só essa guerra Estados Unidos, americana, mexicana, daria um episódio inteiro, né? Então eu vou me concentrar no que aconteceu aqui na Califórnia e vou dar uma resumida. Bom, aos poucos, as cidades da Califórnia foram sendo tomadas pelas tropas americanas e as autoridades mexicanas que não se rendiam e não aceitavam isso, ou então não conseguiam fugir, eram mortas, né? Houve alguns combates, né? Na verdade, diversos combates, e em alguns casos foi um verdadeiro banho de sangue. Então, quando os americanos tomaram Los Angeles, Sacramento, San Diego, Santa Bárbara e São Francisco, né, então eu estou dizendo aí do estado inteiro de norte a sul, não restou nenhuma alternativa aos mexicanos que não fosse fugir, né? E nós estamos aqui já em 1848, né, já no terceiro ano de guerra. No território mexicano, os americanos já tinham invadido a capital e até fincado bandeira no Palácio do Governo. Olha que humilhação. Caramba. Para não perder ainda mais, então, né, chegou-se a um acordo de paz entre os dois países. Agora, a Alta Califórnia, chamada pelos americanos agora de apenas Califórnia, passava a fazer parte dos Estados Unidos. Claro, houve um período aí de transição, mas os Estados Unidos começou o processo de anexação. Esse período de transição durou cerca de 1 ano e meio, né? E nesse período ela foi governada por militares, até que as coisas aqui fossem organizadas e o povo pudesse eleger um governador democraticamente, o que aconteceu um pouco antes do Natal, em 1849, finalzinho de 1849. Apesar do que a gente considera o ano de anexação da Califórnia em 1850. Depois a gente vai falar um pouco disso melhor. O nome desse militar que governou o estado é o general Bennett C. Riley. E o primeiro governador eleito aqui é o Peter Burnett, que governou até 1851 e era do Partido Democrata. Esse pessoal governou numa época complicada aqui, que muitos de nós conhecem através dos filmes de Velho Oeste. Pois é, Igor, mas me diz uma coisa, a gente citou aqui que nesta época tinha pouca gente vivendo na Califórnia. E como é que isso mudou? Bom, isso tem a ver com o apelido que o estado tem? Você sabe qual que é? Claro, claro. Bom, a Califórnia é também chamada de Golden State, né? Ou Estado Dourado. Tem até o famoso time de basquete, né? Que é o Golden State Warriors. Ah, exatamente. Bom, e sabe de onde veio esse nome? É isso mesmo que você está pensando, do ouro. No dia 24 de janeiro de 1848, quando a guerra entre Estados Unidos e México estava se encaminhando para o final, um cara chamado James W. Marshall encontrou ouro, quase que sem querer, tipo assim, tropeçou no ouro, em uma serraria em Coloma, no norte do estado. Rapidamente, o boato de que tinha ouro ali se espalhou para o Oregon, para o Havaí, para o México, Peru e para o Chile. E uma multidão de gente foi para a Califórnia atrás do quê? De ouro. No primeiro ano, em 1848, 6 mil pessoas chegaram ao estado. Aí você pode falar assim, bom, pouca coisa 6 mil pessoas para um estado. Bom, mas olha só, no ano seguinte foram mais de 80 mil pessoas. No total, entre 1848 e 1855, ou seja, num período de 7 anos, estima-se que mais de 300 mil pessoas foram para a Califórnia na esperança de acharem ouro e ficarem ricos.
É uma coisa bem parecida com o que aconteceu lá na nossa Serra Pelada nos anos 70 e 80, né, Igor? É sim, Francisco, que olha, sobre Serra Pelada, o meu padrasto, que era delegado da Polícia Federal e trabalhou durante anos em várias missões em Serra Pelada, ele conta cada história, viu, você nem imagina. Bom, eu posso imaginar sim, mas enfim, a coisa foi crescendo e veio gente também da Ásia, da Europa e até da Austrália para Califórnia. O principal ponto de entrada era em São Francisco, mas as pessoas se espalhavam pelo estado todo e novas vilas começaram a surgir ao redor das minas de ouro que eram abertas, algumas até perto daí onde você mora, Igor. Sim, inclusive eu fui num lugar chamado Calico, que é hoje uma cidade fantasma, eles chamam de Calico Ghost Town, que nessa época da corrida do ouro era um lugar super movimentado com algumas minas de ouro. Na verdade, né, hoje eles transformaram o lugar num ponto turístico, né, eles restauraram as minas, os prédios, os salões, a cadeia, etc. E é bem bacana, você vai lá, você passa o dia no Velho Oeste, você come naqueles salões que aquela porta abre no meio, assim, sabe, igual nos filmes e tal, é bem bacana. E fica realmente pertinho aqui de casa, que é no caminho aqui pra Las Vegas, mais ou menos ali no deserto ali. Mas tem aquelas bolas de palha que fica rolando na rua com o vento, que nem tem nos filmes? Cara, pior que tem sim, viu? E o Igor, me diz uma coisa, cara, e você foi no cabaré também? Então, Francisco, você comentou que teve gente da Ásia, né? Isso aí a gente vê muito nos filmes de faroeste, né? Sempre tem um chinês, né? Ou mesmo um gringo de outro lugar, né? Como assim, cara? Bom, deixa pra lá. Mas mesmo assim, o lugar era bem perigoso. Faltava ter o Clint Eastwood, né? Pô, mas isso a gente vê bastante nos filmes de faroeste, né, Francisco? E a violência não se resumia só a isso, não. Houve um verdadeiro genocídio cometido contra uma população indígena inteirinha. Tinha povo vivendo na mesma região por quase 14 mil anos e que foram mortos em cerca de alguns dias, cara. O pior é que tudo isso era feito não apenas com o consentimento das autoridades, mas também com a ajuda do governo. O governo na época, que até já citamos aqui, o Peter Burnett, declarou que a Califórnia estava em guerra contra os índios. Havia até recompensas por escalpos dos índios. Isso foi a parte mais triste e vergonhosa da história da Califórnia. Mas também teve coisas boas. Veja só, a região se desenvolveu muito por causa desse período. Não só pela migração de pessoas e nascimento de vilas e cidades, mas também pela construção de estradas de ferro ligando a costas leste e oeste, portos e a
chegada de empresas à região. Rotas de comércios foram estabelecidas e o estado deixou de ser uma região tão isolada do resto do país e do mundo. Outra consequência importante foi a enorme chegada de estrangeiros que, junto com sua cultura, trouxeram também diferentes formas de pensar, uma grande diversidade cultural, e isso passou a ser então uma das características muito fortes do estado. Isso tanto é verdade, Francisco, que muitas novidades progressistas aconteceram primeiro aqui para depois chegarem no resto do país. A Califórnia, por exemplo, foi um dos primeiros estados onde as mulheres podiam votar e o primeiro em que elas podiam ter propriedade privada em seu nome. A Califórnia foi o estado líder do movimento progressista entre 1890 até a década de 1920. Entre outras coisas, esse movimento lutava pelo direito dos trabalhadores a se organizarem em sindicatos, por melhores condições de trabalho, melhor regulamentação na contratação de crianças. Sim, nessa época o trabalho infantil era regra e não exceção, infelizmente. Maior transparência na política e várias outras ações. A Califórnia também foi um dos primeiros estados a permitir o uso medicinal da maconha, a legalizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo, a implementar leis de incentivo ao uso de carros elétricos, a banir produtos que provocavam sofrimento animal, como foi o caso do foie gras, entre outras coisas, várias outras coisas. Então aqui sempre foi um estado que liderou as mudanças sociais. Não é à toa que é um dos estados onde a arte melhor se desenvolveu. E Igor, você sabia que a Califórnia foi pioneira, algumas vezes até mesmo sem querer? Ela foi um dos primeiros estados onde a escravidão era proibida por lei. Mas espera lá, calma aí. Isso aqui a gente vai precisar dar uma explicadinha melhor. Enquanto essa região do país, que ia até o Texas, estava envolvida na guerra contra o México, a grande polêmica do resto do país era o embate entre o norte e o sul devido à escravidão. Francisco, você está falando então da Guerra Civil Americana? Na verdade não, Igor. A Guerra Civil só começa em 1861, mas aqui nós estamos mais de 10 anos antes deste confronto. Mas o assunto tem tudo a ver, pois estamos falando já das animosidades entre essas duas regiões. Era um tipo de esquenta da Guerra Civil. Em 1850, 2 anos depois de encerrada a guerra com o México, o Congresso americano aprova um conjunto de atos que teve o nome de Compromisso de 1850. A ideia aqui era solucionar os problemas entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Esses compromissos permitiam a continuação da escravidão, proibindo no Distrito de Colômbia, que é onde fica a capital, Washington DC. Olha aqui, o DC é de District of Columbia, que funciona mais ou menos como o nosso Distrito Federal aqui no Brasil. Bom, nestes compromissos constava também a anexação da Califórnia como um novo estado, com a condição de que lá a escravidão fosse proibida. E assim foi feito. Então a escravidão na Califórnia acabou meio que como um prêmio de consolação para os estados do norte que queriam proibir a escravidão no país todo, E a Califórnia tinha, muitos escravos. Inclusive, ela já tinha escravos mesmo antes da chegada dos espanhóis, porque era muito comum uma tribo indígena mais forte dominar e escravizar tribos mais fracas. Então, quando a Guerra Civil estourou anos depois, a Califórnia ficou do lado da União, ou seja, contra os confederados. Mas Igor, explica para nós o que é União e confederados, de comer ou de passar no cabelo? Vamos lá, resumidamente, já que não é o assunto do episódio de hoje, a União era o governo central dos Estados Unidos, e no caso da guerra eram principalmente os estados do norte. Já os confederados eram os estados do sul que queriam se separar do país, olha aí, pelo segundo episódio consecutivo, a gente falando de estados do sul que querem se separar, porque eles não aceitavam o fim da escravidão, que foi decretado anos depois. Então a Califórnia lutou contra os separatistas, que é o pessoal do sul do país. O estado não mandou oficialmente tropas para o leste, que era onde a guerra estava de fato acontecendo. A missão da Califórnia foi uma coisa assim mais próxima, ela ficou de defender os estados vizinhos, principalmente o Novo México, para que
que eles não fossem tomados pelos confederados. Bom, a guerra terminou em 1865 e os Estados do Sul, derrotados, demoraram um tempo até se recuperar. Também tiveram que se adaptar a um modelo de agricultura que usava o trabalho assalariado e não escravo. O progresso ia de vento em popa. A mineração já era bem menor, mas o Estado se destacava em outras áreas, como por exemplo na extração do petróleo. Acontece que na procura por ouro, muitas terras foram escavadas e em vários pontos foram encontrados poços de petróleo, aquela coisa meio que sem querer. Eu vou procurar ouro e acho petróleo. Isso já é no final do século XIX e no início do século XX. E isso, gente, continua até hoje. A Califórnia é atualmente o terceiro estado onde mais se extrai o petróleo. Fica atrás apenas do Texas e da Dakota do Norte. Mas, Igor, essa região é famosa mesmo por uma outra indústria, não é mesmo? Exatamente, Francisco. Bom, é claro que a gente está falando da indústria do cinema e mais especificamente de Hollywood. Bom, mas você sabe, né, que Hollywood é como as pessoas chamam a indústria de cinema americana, mas na verdade Hollywood mesmo é um bairro aqui de Los Angeles. Então, vamos falar desse bairro, Igor. Vamos lá. Bom, Hollywood começou a nascer como um grande empreendimento imobiliário já em 1886. Quem bancou esse projeto foi um canadense que hoje em dia é conhecido como o pai de Hollywood. O nome dele era Robert Johnston Wintley, ou simplesmente H.J. Wintley. Sobre o nome Hollywood existem várias versões, né, de onde veio esse nome. A que eu vou contar aqui constava no diário do próprio Whitley, né? Ele dizia que estava numa lua de mel enquanto observava um vale do alto de uma montanha, na mesma época em que ele estava começando o empreendimento aqui. Aí passou por ele, né, um chinês numa carroça levando várias toras de madeira. A Whitley perguntou, né, o que ele estava fazendo, né, e o chinês, no inglês bem errado, meio pastelesco, né, falou assim, I Hollywood. Né, o que ele queria dizer era I'm hauling wood. Quer dizer, eu estou transportando madeira. Mas aí saiu esse Hollywood e aí isso deu um estalo no Whitley e ele resolveu dar esse nome por empreendimento que ele estava fazendo. Olha isso. Se ele soubesse, né? Pois é. Era como se fosse uma Alphaville, sabe? Ele construiu vários empreendimentos, prédios, casas e alugava ou vendia aquilo. O local foi crescendo, logo ali já tinha correio, delegacia de polícia. E em 1902 já tinha um hotel, né? O Hollywood Hotel, de propriedade do próprio Whitley. E no ano seguinte, o lugar então foi elevado à categoria de cidade, né? Em 1903. E em 1910 foi incorporado ao município de Los Angeles. Bom, mas se ficasse nisso, Hollywood não se tornaria mundialmente famosa, isso é só mais um bairro. Para que isso acontecesse, teve uma espécie de, vamos dizer assim, malandragem aqui, né? Bom. E olha só, vai aparecer brasileiro na história, vamos ver. Bom, no começo do século XX, né, quase todo o equipamento que se usava para fazer cinema usava alguma patente que pertencia à empresa do Thomas Edison, né? Lá na costa leste, no estado de New Jersey. Então os produtores de cinema que não eram ligados ao Thomas Edison eram constantemente processados e aí eles eram obrigados ou a pagar os royalties, que eram caríssimos, ou então eles tinham que parar as produções. Aí eles aproveitaram ali uma brecha na legislação estadual daqui da Califórnia e se mudaram lá do leste aqui para o oeste para fugir dessas leis de patente e aí conseguirem fazer os seus filmes. Lembrando que os Estados Unidos eles têm uma legislação estadual muito forte, que em muitos casos a legislação federal não legisla, né? Por exemplo, sobre questão de pena de morte, de aborto, de drogas, isso são a legislação estadual, né? O conceito dos Estados Unidos é diferente de vários outros países, né? São estados que resolveram, por uma conveniência, ficarem juntos, mas o estado ele acaba sendo o mais importante. Bom, voltando. Como se fosse vários países que resolveram ser um país, né? Imagina uma União Europeia, só que mais integrada. Exato. Bom, então os diretores vieram para cá, né? E o primeiro a fazer isso foi o diretor David Wark Griffith, ou simplesmente T.W. Griffith. Inclusive, Francisco, aqui em Los Angeles tem um parque muito famoso que leva o nome dele e que tem no alto da montanha nesse parque o meu lugar favorito aqui em Los Angeles, que é o Observatório Griffith, que para mim, para quem vem a Los Angeles, é uma parada obrigatória. Tem inclusive a melhor vista da cidade, vista inclusive do Hollywood Sign. Hollywood Sign são aquele letreiro escrito Hollywood, né? Que só um parênteses, né?
o letreiro, quando ele foi feito, era um letreiro para um condomínio, né? O que estava escrito era Hollywood Land. Aí houve, se eu não me engano, um terremoto ou alguma coisa, e aí a parte do land caiu e eles nunca consertaram e ficou Hollywood. Bom, o terremoto também a gente vai falar daqui a pouco, né, Igor? Pois é. Enfim, esse lugar tem a melhor vista da cidade, porque é no alto da montanha, né? E você pode ver, tem os telescópios lá, gratuitamente você pode ver planetas, enfim. Dentro do observatório tem várias exposições sobre ciência, tem uma tabela periódica que os elementos se iluminam e no lugar de cada elemento você tem o próprio elemento, você tem plutônio, urânio e tal, é bem bacana. Mas vamos voltar aqui, não deixa eu me empolgar não, voltando aqui ao cinema então. Bom, o oeste dos Estados Unidos é grande, né, então por que eles vieram pra cá? Não foram pro Oregon, não foram pra, sei lá, pra Seattle, por que pra cá? Tem vários fatores, mas os dois principais são: primeiro, o clima e segundo, a diversidade de paisagens. Claro, sem contar a questão da legislação que a gente já contou. Mas eu vou explicar isso melhor, apesar do que eu já citei isso no comecinho. Aqui o clima é muito, muito seco. Chove muito pouco, em raríssimos dias no ano. Então era muito pouco provável você ter que cancelar uma gravação porque teve mau tempo, né? Choveu, alguma coisa. Além disso, você tem diferentes locações a uma distância pequena, como eu falei, né? Então, vou dar um exemplo, mais uma vez. Aqui de casa eu estou 1h30 do topo das montanhas onde neva durante uns 3 meses do ano. Se eu viajar 1 hora em outra direção, eu tenho alguns desertos, como o deserto de Mojave. Se eu vou ao sul em meia hora, eu estou na praia. Enfim, tem todo tipo de paisagem numa curta distância. Então você pode, por exemplo, como eu falei, no mesmo dia esquiar e surfar. E aí, então, se você quer fazer um filme na neve, tem aqui. Você quer fazer um filme no deserto? Tem. Você quer fazer um filme na praia? Tem. Tudo sem você precisar locomover uma equipe por uma distância muito grande, né? Que legal isso, né, cara? Um dos principais motivos de Hollywood ter florescido aqui é esse. Então, sendo assim, começou então a crescerem os estúdios de cinema aqui, que eram quase um vizinho do outro, né? Que no começo, todos eles ficaram nesse bairro específico de Hollywood, porque na época ele tinha uma estrutura melhor de hotéis, né? E é uma coisa importante para você poder acomodar ali os executivos, os artistas que chegavam à cidade. E aí veio um, depois veio o outro, né? Quando menos você esperava, tinha aqui a Paramount, a MGM, Warner Brothers, Columbia, que hoje é a Sony, e outros, né? E com isso, muita gente também veio para cá com o sonho de ser famoso, né? De virar artista, né? E, enfim, um detalhe, eu já fiz, inclusive, o tour dentro de todos os estúdios, né? E é interessante, e interessante, talvez o mais interessante é o da Paramount, né? Que é um dos mais antigos, onde, inclusive, eles explicam que toda os estúdios, né, eles começaram vendendo não necessariamente filmes em cinema, mas a boa parte da renda deles eram de maquininhas, né, eles faziam filmes em sequência, né, aí você botava uma moedinha de 1 centavo numa maquininha, e aí você rodava uma manivela e você via o filminho ali passando, um cavalo correndo. Sabe como é que chama a moeda de 1 centavo aqui? Níquel. E aí essa maquininha que você botava um níquel e via o filminho chamava Nickelodeon, que hoje é um famoso canal de televisão, em homenagem a essa época. Que legal isso. Pois é, e nessa visita no tour na Paramount, eles mostram até na famosa portaria do estúdio, que até tem no filme recente da biografia do Hitchcock, mostra ele chegando lá e tal. E nessa portaria do estúdio ficava sempre um monte de gente ali parada, né? Passava o dia ali, e tentando um papel, alguma coisa, né? Aí quando uma produção ali precisava de um figurante, um dançarino, ou qualquer coisa, eles iam lá fora e gritavam, eu preciso de 3 mulheres com idade entre tal e tal, que saiba sapatear e etc e tal. Aí vinham as moças, iam lá pra frente, aí faziam uma demonstração ali na hora, aí o cara, vem você e você. Aí contratava. Era assim, né? Hoje, caramba, hoje meio que no laço. Exatamente, né? E, enfim, hoje em dia isso não existe mais, porque a coisa é mais profissional. Você tem agências de casting, né? A gente, por exemplo, a moça que fazia faxina aqui pra gente antes, ela era uma figurante profissional, ela vinculada a uma agência de casting, e aí sempre quando precisava de figurante, precisava de gente para programa de auditório para ficar aplaudindo, aí contratavam ela, pagavam a diária e tal. Exato. Mas na época a coisa era mais livre, assim, né? Então muita gente famosa começou assim, como o Fred Astaire, por exemplo, né? Foi nesse... Tá brincando, cara? Pois foi
O cara vê, o cara fica ali, o cara vê e pegar. E, enfim, claro, né, seguindo a onda do cinema, toda a indústria de entretenimento colocou aqui os seus pés. Por exemplo, com a música, né? Claro que cada região do país tinha as suas empresas de música, gravadoras, não houve uma concentração maciça como foi no cinema, na música aqui, né? Você tinha Chicago, você tinha Atlanta, que eram outros grandes centros. Mas todos esses estúdios grandes tinham um centro, um escritório importante aqui, como por exemplo a Capitol Records, né, que era o estúdio que relançava os discos dos Beatles aqui, que inclusive o prédio, né, um prédio redondo, baixinho ali em Hollywood, é famoso, né, um cartão postal famoso. Bom, enfim, isso gerou na cidade, nessa coisa de esse monte de estúdios, um monte de filme, e um monte de gente vindo pra cá querendo ser artista, uma coisa que a gente vê muito em vários filmes, como por exemplo Uma Linda Mulher, né, isso gerou na cidade um espírito ali de esperança, uma atmosfera artística que acabou contaminando todo mundo, até que não era do mercado de cinema. E eu posso dizer por mim, até hoje em dia, né, como escritor, morando aqui, tive uma época que eu passava quase todo dia na frente do lado da Warner, né, e você fica sonhando, pensando, pô, podia ter uma chance um dia, né, pegar, mostrar um roteiro, fazer um filme e tal, né, enfim, e isso na época, principalmente no estouro ali do cinema, nos anos 40, 50 e tal, atraiu jovens do país inteiro, não só isso, mas enfim, todo esse espírito de sonho, de esperança que acabou contaminando toda a Califórnia, atraiu gente que veio do país inteiro, né, aqui pro oeste, aqui pra Califórnia, buscando o que eles chamavam de o sonho californiano, ou California Dreaming, né. Inclusive, Francisco, isso remete a um dos primeiros episódios do TemaCast, não é não? All the leaves are brown. Cara, pois é, remete sim, é o episódio de número 2 que fala sobre o movimento hippie. Claro que a gente não vai repetir as informações daquele episódio, mas a gente pode citar que foi um dos movimentos de contracultura mais importantes do século XX e que teve seu início no Golden Gate Park, na Califórnia, em 1967 com Summer of Love. Se você não ouviu esse episódio sobre os hippies, vai lá e ouve, tá? Mas eu também não posso deixar de citar que algumas das raízes deste movimento estão aqui, ou melhor, lá na Califórnia. Bom, nós comentamos que durante a corrida do ouro, muitos estrangeiros chegaram no estado. Pois bem, influenciados por um costume de alimentação saudável trazido por alemães, logo nas primeiras décadas do século XX, um grupo de jovens começou a plantar comida orgânica no deserto do sul do estado. Eles ficaram conhecidos como os Nature Boys. Aos poucos, outros jovens foram se juntando a eles e o sítio em que moravam começou a abrigar cada vez mais pessoas. Alguns compunham músicas, uma que ficou até famosa depois, na voz de Nat King Cole, chamava-se Nature Boys. O estilo de vida deles era simples. Isso foi aos poucos chegando até o norte do estado, em São Francisco, que mais tarde se tornou capital do movimento hippie. Bem interessante isso, Francisco, mas olha, como diz na música do Scott McKenzie, né, muitos jovens passaram a ir para a Califórnia por causa do movimento hippie, não é? E por onde é que eles iam? Bom, a maioria usava uma rodovia que se tornou um ícone no país. É a famosa Rota 66, que foi uma das primeiras rodovias criadas no que é hoje chamado como US Highway System, ou Sistema de Rodovias dos Estados Unidos. A ideia era criar, já no começo do século XX, uma série de rodovias interligadas que integrassem as diferentes partes do país. Uma delas foi a Rota 66, que saía de Chicago a Los Angeles, mais especificamente lá em Santa Mônica. Uma curiosidade sobre a Rota 66 é que foi às margens dela, aí perto de onde o Igor mora, em São Bernardino, que em 1940 os irmãos Dick e Mac McDonald abriram um restaurante chamado McDonald's Barbecue. É isso mesmo, a famosa franquia de fast food. Ela nasceu lá na Califórnia e lá na Rota 66. Nessa época era um drive-in típico, mas 8 anos depois eles fizeram uma reforma, mudam o processo de produção para um bem otimizado em que o sanduíche já era
feito antes mesmo de ser pedido, e assim reduziu o cardápio para apenas hambúrgueres, fritas, refrigerantes, milkshake e torta de maçã, e mudou o nome para apenas McDonald's. Olha, e tudo isso na Rota 66, hein? Ela atravessa mais da metade do país, né? Sim, a rodovia passa por 8 estados, que vai nesta ordem: Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, Novo México, Arizona e, é claro, a Califórnia. Aí o ouvinte deve ter notado que eu estou falando tudo no passado. E sabe por quê? É porque esta rodovia, que começou na década de 20, passou a enfrentar uma decadência a partir de 1956, quando novas rodovias mais modernas foram feitas. O golpe final foi em 1985, quando ela foi oficialmente retirada do sistema de rodovias. Mas não existe mais nada dela, né, Igor? Acabou totalmente. Apagaram do mapa, é isso? Olha, Francisco, existem alguns trechos ainda hoje onde as pessoas tiram fotos, né? Boa parte ou está abandonado ou foi incorporado às cidades e hoje são ruas, né? Eu, por exemplo, passo por um trecho dela quase todo santo dia quando eu vou fazer caminhada, né? Na Colorado Boulevard, 2 ruas abaixo aqui da minha. E aí tem a placa lá falando que era a rota histórica, rota 66 e tal. Eu também já dirigi por alguns trechos, né, nela, não porque eu fosse o caminho melhor, mas só para ter esse gostinho, né? Aqui na Califórnia, também no estado de Nevada, né? Perto de alguns desertos por aqui. Inclusive, obviamente, realizei um sonho meu, que era dirigir na Rota 66 no deserto, ouvindo The Doors no carro a todo volume, bem bacana. E se você vier aqui, for no Pier de Santa Mônica, tem lá aquele famoso pier que tem aquela roda gigante e tal, que aparece em 1 milhão de filmes, tem lá uma placa mostrando que era lá naquele ponto onde a Rota 66 acabava, né? Ela vinha, como o Francisco comentou, de Chicago até aqui. Bom, mas você falou que muita gente tomou essa rodovia para vir para cá, inclusive gente não muito bacana, né? A rodovia não escolhia pessoas, é verdade. Entre essas pessoas que não eram muito bacanas, estava um cara maluquete da Silva, que estava tentando fazer sucesso como músico. O nome dele era Charles Manson. Bom, o cara tinha talento musical, alguma coisa muito próxima de zero vindo do negativo, era menos alguma coisa. Mas o cara, ele tinha uma boa lábia. Por isso, ele fez amizade com muita gente, especialmente com garotas. O cara se tornou uma espécie de guru espiritual desse pessoal. Ele montou uma seita maluquete que pregava coisas como os Beatles eram os 4 cavaleiros do Apocalipse, e entre outras coisas. E eles cultuavam tanto a Deus quanto ao diabo, dizendo que os dois eram importantes para o mundo, né? E nessa seita chamada de Família Manson, o que mais rolava, na verdade, era orgia e drogas. Isso tornou muito popular na época. Bom, mas para encurtar a história desse cara, ele consegue comprar um ônibus escolar, pinta esse ônibus de preto, coloca a trupe dele dentro e se muda para Los Angeles. Lá ele faz amizade com várias pessoas famosas, porque, como eu disse, o cara vendia até terreno na lua. Muitas das quais, né, ele oferecia o quê? Sexo com as suas seguidoras em troca de dinheiro ou de favores. E olha que interessante, um desses amigos famosos era o Dennis Wilson, que era integrante da banda Beach Boys. Bom, ele viveu em diferentes lugares, dentre eles no deserto de Joshua Tree, que inclusive é o título de um disco do U2, né, Igor? Isso, disco incrível, inclusive. E olha só, e ele fazia os seus seguidores cometerem alguns assassinatos. Dentre eles, o mais famoso e que o tornou conhecido mundialmente foi o assassinato da atriz Sharon Tate, que era esposa do diretor Roman Polanski, que inclusive estava grávida. E olha só, de lambuja de outras pessoas que estavam na casa com ela. Em nenhum dos crimes, esse cara sujou as mãos. Sempre havia alguém para fazer isso por ele. Bom, para terminar com a história dele, ele foi condenado à morte, mas depois a sua pena foi convertida em prisão perpétua, que inclusive ele está cumprindo até hoje. Mas falando em prisão, uma cadeia aí da Califórnia acabou se tornando uma das, se não a mais famosa
famosa do mundo, não é, Igor? E eu sei que você, inclusive, já esteve lá porque eu vi foto sua nessa cadeia. Só me conta uma coisa, cara, o que você fez de errado pra ir pra essa cadeia? Conta pra gente aí. Olha, eu acho que você tá falando de Alcatraz, né? Bom, é verdade, eu fui lá mesmo, mas eu fui só a passeio, viu, Francisco? Mas, enfim, cara... Sei não, cara. Em São Francisco, que é uma cidade, assim, absurdamente linda, que tem o melhor clima dos Estados Unidos, é sempre agradável, nunca é muito frio, não é muito quente, mas em tudo São Francisco, lá foi o lugar que eu mais gostei de visitar. O passeio é fantástico, né? Até porque é uma ilha, então... Para chegar lá, a ida já é um passeio que você faz um mini cruzeiro ali. Mas enfim, hoje em dia eu gostei porque você vai lá, fica algumas horas e depois vai embora, né? Quando anoitece você não tem que dormir lá. Mas enfim, vou falar um pouquinho desse lugar aí. Bom, Alcatraz é uma ilha na Baía de São Francisco e que durante um tempo ficou praticamente inabitada. Teve alguns períodos ali, algumas pessoas vivendo aqui e ali e tal, mas nada que realmente desenvolvesse o lugar. Aí, em 1850, logo depois da Guerra dos Estados Unidos e México, assim que a Califórnia se tornou oficialmente um estado americano, um presidente americano chamado Fillmore transformou a ilha numa base militar. Em 1853, começou uma obra ali de um forte e que ficou pronto em 1858. E aí ficavam ali 200 soldados, né? E a ideia era proteger ali a costa oeste, né? Ficavam ali uns 200 soldados, uns 11 canhões e, enfim, quando eles montaram esse arsenal, eles queriam usar isso na Guerra Civil, caso os confederados tentassem tomar o porto de São Francisco. Mas no final não foi necessário porque isso não aconteceu. Mesmo assim, esse forte, no Forte de Alcatraz, não ficou totalmente sem função durante a Guerra Civil. Já que estava o forte ali construído, eles acabaram utilizando esse forte como uma prisão, né, para prisioneiros de guerra, porque, enfim, ele ficava numa ilha, era um pouco longe da costa, se você for imaginar uma pessoa nadando para poder fugir da prisão. As correntes eram fortes, a água era muito gelada, então uma pessoa conseguir escapar dali era quase impossível, né? E aí ele acabou sendo usado como prisão militar. Bom, por causa desse uso, eles foram fazendo algumas reformas, né, uma atrás da outra, e esse antigo forte acabou se transformando finalmente numa prisão de segurança máxima, que depois de prisão militar, acabou se convertendo em presídio federal em 1934. Né? Eles fizeram aqui alguns diferentes blocos de cela, né, bloco A, B e D, enfim, virou realmente uma prisão de segurança máxima. A prisão de Alcatraz, ela funcionou durante quase 30 anos, né? E ela foi desativada em 63. E essa prisão ela recebeu diversos presos perigosos e muitos presos famosos, como foi, por exemplo, o caso do Al Capone, né? Que é o preso mais ilustre que ela já teve. Houve várias tentativas de fuga, a maioria, enfim, não chegava no cara nem sair do portão, né? Há algumas que a pessoa conseguia sair da prisão e, assim, do complexo em si, do prédio, a pessoa acabava morta mesmo na ilha. Os que conseguiam escapar e chegar na água morriam afogados, enfim. Praticamente todo mundo que tentou escapar não deu certo. Mas você está pensando assim, opa, eu que tá falando besteira, porque teve caso de sucesso sim. Bom, se você viu um filme que eu acho excelente, que é o Fuga de Alcatraz, você sabe que teve uma fuga que a princípio acredita-se, eu acredito inclusive, que deu certo. E essa fuga foi planejada por ninguém menos do que Clint Eastwood. Opa, peraí. Tá querendo esculhambar o episódio, Igor? Ó, segunda citação do Clint Eastwood no episódio, mais uma pede música, né? Mas não, eu tô brincando, né? O Clint Eastwood, na verdade, ele nesse filme, ele interpretou o papel do Frank Morris, né? Que é uma história verídica, né? O Frank Morris e mais 2 presos conseguiram fugir da ilha, né? Esses 2 presos eram o John Anglin e o Clarence Anglin, né? 2 irmãos. Tinha mais um outro, um quarto, mas no final o cara, enfim, não conseguiu escapar com eles. Até hoje tem essa controvérsia se eles morreram na travessia ou não, né? Mas os corpos nunca foram achados e todo ano a mãe de um deles recebia um cartãozinho postal ali, sem remetente, sem nada escrito, mas chegava. Então, enfim, eu acredito que realmente eles conseguiram escapar sim. Bom, manter essa prisão funcionando, é uma ilha,
Então você tem que levar mantimento, fazer uma reforma, tem que levar material de construção, tudo por barco. Era muito caro. E a quantidade de presos era muito pequena, menos de 300. Então não justificava o gasto, sempre havia muitas críticas sobre a manutenção da prisão, e aí ela foi ficando velha e tal, até que, com essa fuga também ela foi um pouco desmoralizada. Com certeza. E ela acabou sendo desativada em 63, né? E depois, enfim, ela foi invadida por índios que moraram lá durante um tempo e tal, mas hoje é um museu que as pessoas podem visitar. Recomendo muito que vão, mas se você vá, agende a sua visita. Você tem que agendar, né? Comprar o ticket com pelo menos 3 semanas de antecedência, porque é disputadíssimo. Mas enfim, falando das águas frias do mar aqui, né? Que era o principal obstáculo para as pessoas fugirem de São Francisco, elas não servem só para, enfim, evitar que pessoas fujam da prisão, não, né, Francisco? Não, Igor, não serve só para isso não, cara. Na Califórnia, o surf é muito praticado. O esporte, a gente sabe que não nasceu aí, né? E sim nas ilhas da Polinésia, mas foi lá na Califórnia, ou aí na Califórnia, né, Igor, que esse esporte se popularizou nos Estados Unidos, e por causa disso, pro resto do mundo. Bom, a Califórnia não inventou o surf, mas inventou o surf music, que é um estilo de rock que apareceu em 1961 e fazia parte de toda a cultura do surf. O primeiro grupo foi o Dick Dale and the Deltones, mas quem tornou o ritmo um sucesso mundial foram, claro, os Beach Boys. Well, East Coast girls are hip, I really dig those styles they wear. And the Southern girls with the way they talk, they knock me out when I'm down there. O surf music teve uma queda lá pelos anos 70, mas no final dos anos 80 e nos anos 90 ele foi repaginado e voltou à crista da onda com bandas também californianas, como por exemplo o Red Hot Chili Peppers. E mesmo nos anos 70, no auge das bandas punks, o surf music teve influência em grupos como Dead Kennedy e Ramones. A cultura do surf era tão forte na Califórnia, especialmente na região de Los Angeles, que nos anos 60 o pessoal inventou até uma forma de surfar sem onda. Exatamente isso, no seco. Pois é, foi na Califórnia que nasceu um esporte muito popular hoje, o skate. Mas, meu amigo, mudando de assunto, a gente aqui fez referência a alguns episódios anteriores do TemaCast, até mesmo ao segundo que falava sobre os hippies. Será que tem alguma referência aí ao nosso primeiríssimo episódio que falava sobre os computadores da linha Sinclair? Com certeza, Francisco. Você sabe que não apenas de cinema, música, surf é feita a Califórnia, né? Mas principalmente hoje em dia de tecnologia. Se você ouvinte escutou o nosso episódio número 15, que foi a segunda parte a respeito da Guerra Fria, você lembra que comentamos que a indústria de tecnologia usa o silício como semicondutor. E é por isso que o Vale de Santa Clara, que abriga aí um número enorme de grandes, médias e pequenas empresas de tecnologia, acabou ganhando o nome de Vale do Silício. Esse nome foi dado por um empresário local, o Ralph Varst, e um amigo dele, né, um jornalista, acabou usando esse termo que o Ralph criou numa série de artigos que ele escreveu sobre essa região, e o termo acabou pegando e é usado até hoje. Isso aí foi em 71, né, quando cunharam o termo Vale do Silício. Bom, mas por que tanta empresa grande como Apple, HP, Xerox, Google, etc. tem sua sede aqui, né? Bom, vamos então voltar um pouco no tempo para entender isso daí. Uma importante questão para isso é a existência aqui da Universidade Stanford, né, que teve sempre estudos voltados para as áreas de engenharia e tecnologia. A instituição foi fundada em 1891 e o objetivo, ou um dos objetivos principais, era desenvolver o oeste dos Estados Unidos. Então eles acabaram, né, por criar ali muita coisa do zero, já que eles não queriam muito depender do centro de pesquisa do leste, né? E isso ajudou, inclusive, o que eu acho que é fundamental, a criar um senso de união e camaradagem entre os pesquisadores e estudantes dali, né? Eles eram meio que nós contra todos, né? Eles queriam provar que eles poderiam ser autossuficientes e até melhores que o resto do país. A Universidade de Stanford, né, a Universidade da Califórnia em Stanford, é bem mais velha que
outras grandes universidades do estado, né, como, por exemplo, a UCLA, que é a Universidade da Califórnia de Los Angeles, que é de 1919, né, e das grandes, ela só perde para a USC, né, que é a Universidade do Sul da Califórnia, que inclusive é onde eu trabalhei durante 1 ano e meio, né. A USC foi fundada em 1880, né, antes da Stanford, mas a Stanford mesmo assim é bem velha e pioneira, né. Mas a USC, enfim, ela não tinha foco em pesquisa tecnológica, era mais voltada para a área de negócios, a área de saúde, enfim. Mas, bom, voltando a Stanford, vamos lá. Muitas pesquisas eram conduzidas na região ali de Stanford, que é no norte do estado, por laboratórios também auxiliares que eram ligadas a essa universidade, né? Eles abriam esses laboratórios para focar numa pesquisa específica, numa área bem específica, por exemplo, transistores, etc. E aí a coisa começou a crescer muito, muito mesmo, nos anos 40 e 50, quando o diretor do departamento de engenharia, um cara chamado Frederick Terman, né, que é considerado o fundador, né, ele não criou o termo, mas ele é considerado o fundador, né, do Vale do Silício, ele encorajou professores e alunos a abrirem as próprias empresas e a inovarem, a criarem coisas e a ganharem dinheiro com isso e ficarem ricos com isso. E não só incentivou falando, né, ele ofereceu a estrutura da faculdade, equipamentos e algumas vezes até verbas, né, para ajudar as pessoas nas suas pesquisas, né, de produtos. E aí o cara, todo mundo se interessou por isso daí, né? E daí que surgiu, por exemplo, empresas como a Hewlett Packard, né, a famosa HP, enfim, e outras que foram surgindo na sequência. Em 1956, né, um cara chamado William Shockley, que foi o cara que criou o transistor, ele mudou-se lá de New Jersey, né, para o Vale do Silício, né, para essa região aí. Saiu lá do leste e foi para o oeste. Isso. Ele se mudou para lá para poder, enfim, continuar as pesquisas dele. E isso também ajudou muito a desenvolver a região, né? Bom, nesse quesito de tecnologia. Dali, até os anos 80, foram 3 ondas de inovação industrial muito grandes que aconteceram, né? E essas ondas de inovação tiveram suporte de grandes empresas, como, por exemplo, eu vou citar aqui a Bell Telephone Labs, que foi fundada pelo próprio Alexander Graham Bell, a Shockley Semicondutores, a Xerox PARC, enfim, várias empresas que faziam essas pesquisas em parceria com a Universidade de Berkeley, os institutos da Universidade de Berkeley, e geravam toda essa onda de inovação. Em 69, né, o Stanford Research Institute, né, hoje é chamado de SRI, começou a operar um dos 4 nós da ARPANET, né, que é aquela precursora da internet. Que a gente falou isso da internet. Isso, a gente falou isso também lá no episódio 15. Enfim, tudo isso incentivou mais e mais jovens que gostavam dessa área de tecnologia, que tinham essa mente inovadora, a virem para essa região de São Francisco, né, Stanford e Palo Alto, e, enfim, a tentar a sorte, né, abrir seus negócios. Eu faço um paralelo à corrida do ouro, né? Só que agora a corrida é pelo silício. Tecnologia, né? Exato. Incluindo um tal aí, não sei se a galera vai falar, um tal de Steve Jobs, enfim. Mais ou menos. Então, a partir daí, né, investidores também, né, que queriam surfar nessa onda, né, fazendo um paralelo aqui, né, do surf, e começaram também a olhar para essas pequenas empresas iniciantes que trabalhavam no mercado de inovação, né, que a gente chama hoje de startups, e começaram a investir grana, e aí com grana os caras podiam inovar mais ainda, e aí gerou um ciclo virtuoso, e enfim, criou-se então, a partir daí, toda uma cultura que existe até hoje, está até maior hoje, voltada à inovação, né. Isso tudo aliado ao espírito hippie que havia naquela exata região ali em São Francisco, né, nos anos 60 e 70. Então você unia tudo isso daí, de querer mudar o mundo, etc. E aí você gerou tudo isso daí. Até empresas que não nasceram lá acabaram se mudando para lá, né, já que ali, né, quando eu falo ali e não aqui, é porque já é mais pro norte, né, não é em Los Angeles mais. Mas enfim, já que ali é que estavam as mentes mais brilhantes do país. Northridge em 1994, em Los Angeles em 1991, 2008, 2010 e 2014. Já teve até terremoto durante a gravação do TemaCast. Pior que é verdade. Se os ouvintes voltar alguns episódios aí, eu acho que foi no Guerra Fria parte 2 que teve até terremoto. Acho que sim. Mas hoje em dia, felizmente, as construções são preparadas para isso. E mesmo com terremotos mais fortezinhos, o número de vítimas fatais é bem pequeno. Bom, gente, então, para ficar dentro do episódio, é o que nós tínhamos que falar a respeito desse estado maravilhoso e progressista chamado Califórnia, que fica lá nos Estados Unidos. Eu sei que a gente falou bastante, mas acredite que nós tentamos resumir ao máximo o conteúdo. Só que era
tanta coisa interessante que foi difícil cortar ainda mais. Mas esperamos que vocês tenham apreciado e gostado. E olha, esse episódio foi uma homenagem ao estado mais legal dos Estados Unidos, né? O que nos deu muita coisa na área da tecnologia, da música, cinema, e para mim, pessoalmente, me proporcionou um grande crescimento profissional e me deu a minha filha caçula de presente também. Já que, enfim, pensa bem, o episódio anterior foi sobre o local onde o Francisco mora. Aí eu falei, não, né, tem que fazer agora aqui também. Mentiroso. Eu tô brincando, viu, gente? Não foi esse o motivo, não. Esse é um assunto que a gente já queria falar e só depois de gravando que a gente se tocou da sequência dos episódios de Rio Grande do Sul e Califórnia. Mas a gente tentou resumir ao máximo e espero que vocês tenham gostado. Exatamente. Então, Igor, agora eu vou te convidar para você fazer aquele seu jabazinho, falar do seu projeto pessoal aí, do seu livro. Escolhe um. Tu disse que vai falar um livro por vez, então escolha o seu livro e dê o seu recadinho, por favor. Beleza. Bom, em primeiro lugar, obrigado aos ouvintes que eu notei que quando eu falo de um determinado livro, as vendas daquele livro, elas crescem nas semanas seguintes e tal. E o livro que eu vou falar hoje é um livro de contos que eu lancei em 2011, se eu não me engano, chama-se Endecágono. Endecágono é o nome de um polígono de 11 lados. E por que o nome de um polígono é o nome de um livro meu? Bom, são 11 contos. E assim como o polígono, todos os contos eles estão interligados, né? As histórias se interligam. Eles são independentes, você pode ler um conto só, você vai entender ele perfeitamente na plenitude. Mas se você ler um outro conto que se conecta a ele, você vai ver que o personagem desse conto aqui, um personagem que é só um coadjuvante, ele é o protagonista no outro, e às vezes até as histórias se encontram e você entende uma mesma coisa sobre uma outra ótica. E uma outra coisa que todos esses contos eles têm em comum é a temática. Todos esses contos eles falam sobre a solidão, mas são 11 diferentes aspectos da solidão. Tem desde a solidão da pessoa que, por exemplo, ela pode estar até em volta de uma multidão e todo mundo a conhece, mas ninguém realmente a compreende, até a solidão na hora da morte, a solidão em que você perdeu todo o motivo de viver e pensa em cometer suicídio, a solidão de uma pessoa que descobre que tem uma doença incurável, enfim, são 11 aspectos diferentes na solidão. E os personagens acabam também se conectando. Tem, por exemplo, um personagem num determinado momento ele senta-se num café, ele está ali refletindo sobre a vida dele, e o garçom que atende ele no café é o protagonista de uma outra história, que é o primo de uma outra história. Enfim, é bacana que você vai lendo, e eu tenho feedback de vários leitores que falam, eu li uma vez, depois eu quis ler de novo numa outra ordem, eu li os contos numa ordem qualquer para tentar pegar de repente alguma outra conexão que eu não peguei e tal. Não precisa, você vai entender as histórias, mas tem essa brincadeira que eu fiz aí, que também acabei fazendo depois de novo como tua, mas essa questão da interligação dos contos ela é mais forte no Endecágono. Enfim, essa é a minha indicação sem modéstia desse episódio. E o Igor, se você quisesse dizer pro pessoal para conhecer outras coisas que você produziu, outros livros, qual seria o endereço, meu querido? Ainda bem que você me lembrou. Bom, vocês podem entrar no meu site pessoal, que o link tá aqui no post do episódio, mas também pode entrar lá no igoralcantara.com.br. Lá tem um link lá chamado Meus Livros e você encontra. E tem, enfim, meus livros tem versão impressa que você pode comprar no Brasil, em qualquer lugar do mundo. Tem versões e-book para Kindle, para Kobo, para iOS, enfim, tem tudo quanto é opção, não tem desculpa de você não conseguir ler. Eu moro na Finlândia. Não tem desculpa, a gente entrega aí. Exatamente, Igor. E a gente vai fazer o que agora, cara? Cara, agora a gente vai para um momento do feedback dos nossos ouvintes. Então ficamos por aqui nesse episódio. Vamos para a leitura de e-mails, comentários e recadinhos. Um forte abraço para todos e até lá. Tchau, pessoal. E-mail. Comentários.
safe and warm, if I was in LA. California dreaming. E aí, Igor, conheci essa versão de California Dreaming que está tocando aí no fundo, cara? Ela é cantada pela Rosa Maria, que é uma cantora brasileira. Olha, Francisco, eu não conhecia e, cara, que voz maravilhosa, viu? Versão lindíssima. Pois é, até bem antiguinha. Mas, ô Igor, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Você tem uma novidade pra contar pra gente, né? Coisa da tua vida. Conta aí então, cara. Pois é, cara, como é que existem coincidências na vida, né? A gente gravou esse episódio sobre a Califórnia, que é onde eu moro. Poucos dias depois, eu fiquei sabendo que eu vou ser transferido daqui, né? A empresa, tá me mandando para um outro lugar, enfim, do outro lado do país. E então acabou que, por coincidência, esse episódio, sei lá, é uma espécie de homenagem a esse lugar que eu morei aqui durante 2 anos e, enfim, uma despedida também. Ah, que legal, cara. Aí quando você tiver estabelecido lá no outro lugar, a gente faz um outro episódio a respeito do outro lugar, não é mesmo? Com certeza, é um lugar bem interessante que dá pra falar bastante coisa também. Tá bom, cara, então vamos pra leitura de comentários? Vamos lá. Olha só, no último episódio que foi Guerra dos Farrapos, comentaram os seguintes ouvintes: o Paulo Fernando, a Ira Croft, o Charles K. Eftin, o Tim Blue, que é o Marcos Daniel lá do Machinecast, o Wilton Alves, o Adaljan Marques, o Jairo Panzer, o Jorge Virgílio, o Wilson Brancaglione e o Rafael Antunes. Pois é, e lá no episódio sobre os irmãos Grimm comentaram o Rafael Antunes e o Cláudio Alves. No episódio da Guerra Fria, primeira parte, comentou o Walter M. Silva. No episódio Retrospectiva 2014, comentou o Victor Urubatã. No episódio 1º de abril, comentaram o Diogo Valiati Luvisa e o Lucas Albuquerque. Beleza, então vamos para a leitura dos e-mails, Igor? Vamos lá. E vamos começar aqui com o e-mail do Dirceu Fallman. Ele comentou sobre o episódio Guerra dos Farrapos. Ele falou o seguinte: mais um excelente episódio, Francisco e Igor. Parabéns. Compartilhei o episódio ontem no Facebook antes mesmo de ouvi-lo, porque tinha certeza da qualidade. Bem, na verdade o Igor precisa treinar um pouco mais o gauchês, mas vai lá. Pois é, eu concordo. Faço uma meia-culpa para dizer que, embora quase sempre tenha vontade de comentar algo, não o faço com frequência porque normalmente ouço os episódios durante meu deslocamento diário. Então reservo minhas intervenções para o que acho realmente relevante. Assim, quanto a este em particular, gostaria de compartilhar uma reflexão que fiz entre amigos dias atrás, durante a Semana Farroupilha. Pessoalmente, acredito que hoje em dia as comemorações estejam muito menos ligadas à revolução em si e muito mais ao culto às tradições, ao jeito de ser do gaúcho, ao amor à terra e às lides campeiras. Tudo fruto de um movimento iniciado décadas atrás por um punhado de senhores que estão na raiz do que hoje é o MTG, Movimento Tradicionalista Gaúcho. Bairrismo, dirão uns, idiotice, dirão outros, mas o fato é que o gaúcho tem orgulho de ter pego em armas várias vezes na história, seja para defender a província frente ao império, seja para defender o império frente aos inimigos estrangeiros. O gaúcho conhece e enche o peito para cantar o hino de seu estado, muito mais do que o nacional, que anda meio em baixa, convenhamos. O Igor deve saber, mas o chimarrão é herança dos índios da região, costume que foi abraçado pelos imigrantes e carregado Brasil e mundo afora por quem emigrou. E o churrasco não era coisa do dia a dia na campanha, até porque para os peões e escravos sobravam apenas as carnes menos nobres, aquelas sem valor comercial. Finalizo agradecendo o carinho dedicado à matéria e deixo os versos de uma estrofe que foi suprimida de nosso hino. Que entre vós reviva Atenas, para assombro dos tiranos, sejamos gregos na glória e na virtude romanos. Então, Igor, isso aí é interessante, porque o hino aqui do Rio Grande do Sul, ele tinha 3 estrofes, né, e o estribilho, né, que é o coro, como é chamado, e aí foi suprimido a segunda estrofe foi suprimida, e isso aconteceu lá em 1966, através de um projeto de lei que foi sugerido pelo deputado
Aldo Fagundes. Existem algumas pessoas que acreditam que foi suprimido pelos militares, porque os militares achavam que essa estrofe era ofensiva e provocativa, mas segundo o que eu andei pesquisando, inclusive com o depoimento do ex-senador Pedro Simão, que é aposentado e é daquela época e tal, não foi nada disso. Foi assim um acordo que os deputados chegaram, alguém levantou a questão dizendo que era muito comprido, não sei o que, uma coisa assim, foi retirado do hino aqui do Rio Grande do Sul, e os gaúchos se ressentem bastante, que até concordo que essa estrofe é bem bonita. É interessante, enfim, eu não vou, para não fugir do assunto, mas só um comentário muito breve. O próprio hino nacional brasileiro também, ele tinha uma parte, uma terceira parte inteira, que depois foi reduzida, né, porque, enfim, já é difícil o pessoal decorar o hino como tá hoje, né, do tamanho que tá, imagina se ele tivesse, enfim, um terço a mais. Mas diz aí, Francisco, teve mais e-mail? Teve sim, quem mandou e-mail também foi a Dora Guerreiro, a mãe da Pris Guerreiro, né? E ela escreveu o seguinte: olá, acabei de ouvir o TemaCast 29 sobre farrapos. Clareza de ideias, fatos amarrados de forma clara e didática. Gosto muito do enfoque que dão os temas, mesmo os mais confusos. E Igor, também tive um acidente com algumas pastas que continham diversos poemas, versos e contos que andava escrevendo. Também foi minha mãe que simplesmente limpou o armário onde eu guardava os originais. E junto foi a medalha que ganhei com o primeiro lugar que recebi com uma crônica escrita para um concurso na escola. Imagino que sentiu, pois senti algo parecido. Mas vamos fazer o quê, né? Só uma coisa, escrever tudo de novo. Isso tenho feito. Abraço e continue com o podcast, pois o mundo está precisando de coisas boas, inteligentes e clara. Ela está se referindo, só para quem não lembra da última leitura de e-mails, ela está se referindo a um comentário que eu fiz eu tinha muitas coisas, manuscritos, assim, muita coisa, uma caixa grande, assim, com livros inteiros que eu escrevi, e minha mãe achou que era tudo caderno de escola, não sei o que, e jogou fora, então é por isso que ela está comentando aí. Exato. Bom, vamos ler aqui o e-mail do Wilton Alves. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos Francisco e Igor, arautos da educação e embaixadores dos verdadeiros heróis nacionais. Caramba! Vamos lá. Vamos lá. Gostaria de registrar um feedback e tenho certeza de que vocês saberão aproveitá-lo de maneira inteligente. Sinceramente, não sei exatamente o que aconteceu. Se eu não estava num bom momento ou com o foco necessário, mas achei esse episódio bastante confuso e não consegui acompanhar muito bem. Pode ter sido somente eu ou a profusão de nomes e personagens, ou até mesmo o contexto e a complexidade do fato histórico, mas, de maneira geral, não consegui aproveitar esse episódio tão bem quanto os anteriores. Achei esse episódio confuso, cansativo e, por consequência, chato, com o ritmo quebrado, como se os hosts estivessem apenas cumprindo com uma obrigação. Claro que nem sempre estamos 100%, ainda mais da parte de vocês, uma vez que produzir o cast deve ser bastante trabalhoso. Vocês devem gravar de noite ou de madrugada e às vezes isso pode afetar o resultado final, mesmo vocês se empenhando tanto para fazer uma pauta de qualidade impecável. Mas gostaria de deixar registrado o meu feedback, até para que vocês possam continuar com a excelência com a qual já estamos mal acostumados. Essas foram minhas primeiras impressões e vou ouvir o episódio novamente com mais calma em breve. Mas em todo caso, muito obrigado por este episódio e ainda estou esperando o episódio sobre os bandeirantes. Até mais, galera, nos falamos no Saiba Mais. E aí, Francisco, o que você achou? É um assunto que a gente já conversou com ele, né? Exato. Houve até comentários no próprio site, mas acho que é bom a gente comentar isso daí. Não, o que aconteceu foi o seguinte, depois a gente respondeu pra ele e tal, contradizemos algumas afirmações que ele fez nesse e-mail, né? Dizendo que provavelmente a gente estava gravando à noite, que a gente estava meio que cumprindo a agenda de gravar, né? Como se fosse uma obrigação, e a gente explicou pra ele também por e-mail que isso entre nós aqui não existe. Todo episódio que a gente grava, a gente não grava de madrugada, a gente grava à noite, evidentemente, mas não de madrugada, e que a gente não tem nenhum sentimento de obrigação de estar gravando um TemaCast. Nada nos obriga a gravar, nada. A gente faz porque a gente gosta, porque a gente tem prazer em fazer isso. E depois ele acabou ouvindo novamente o
o episódio e voltou lá no site e refez os comentários, tal, ficou mais claro. Enfim, o pessoal que tiver interessado em saber, porque tudo que ele mandou aqui por e-mail ele também colocou num comentário. Então, se o pessoal quiser saber o desenrolar, é só passar lá no site, no episódio da Guerra dos Farrapos, e ler o restante lá, tá? Bom, e quem mandou e-mail também foi o Jonas Dagadol. Ele disse o seguinte: bom dia, pessoal, sou um novo ouvinte e estou curtindo muito o trabalho de vocês. Tem um site onde comento sobre produção nacional, livros, podcasts e entre outras coisas. Além de manter lá meu trabalho acessível ao público, ele escreve contos, poemas e etc. Eu fiz um post sobre o episódio dos Beatles, aí ele mandou o endereço, né, que até a gente vai reproduzir aqui pro pessoal se quiser ver, que fica lá em http://jonasdagadol.com.br. E esse Dagadol, né, que é tudo junto, Jonas Dagadol, é com 2 Gs, Dagadol, com 2 Gs. E continua: pretendo fazer outros posts sobre vocês. Trabalho de qualidade tem que ser divulgado ao máximo. Parabéns pelo trabalho, é sensacional. Comecei a ouvir há pouco tempo e estou fazendo uma maratona de acordo com alguns temas. Um abraço a todos. Então, eu até falei com ele que por e-mail, né, que eu vou dar uma olhada e depois eu vou falar o que eu achei e tal. Eu olhei, mas não essa questão até de mudança e tal, eu acabei não conseguindo dar um retorno para ele, então faço aqui ao vivo. Achei bem interessante o site dele, enfim, ele tem inclusive contos, poesias, algum material assim de literário ali, tem alguns posts interessantes, então achei bacana e achei legal o fato dele escrever um post indicando esses episódios que a gente tem tanto carinho, né, sobre os Beatles, que deu tanto trabalho, né, pra gente fazer. Então achei um gesto assim bem bacana, bem carinhoso e tal, e muito obrigado aí, Jonas. Obrigado, Jonas. E aí, Igor? Bom, é isso aí, pessoal, e se você quiser participar também, basta você acessar o nosso site lá em temacast.com.br, né? Lá você consegue fazer o seu comentário, enviar o seu e-mail através do formulário no site, lá na aba Contato, ou você pode também mandar um e-mail pelo e-mail temacast@temacast.com.br, bem facinho, né? E se você entrar no site, lá no rodapé, você vai encontrar os botões para as nossas redes sociais. Então, no caso, Facebook, o Twitter e o Google+. E também os botões para assinar o nosso feed no site ou através da iTunes Store. Olha só, e não se esqueça de acessar o nosso grupo lá no Facebook através do link temacast.com.br/saiba mais, tudo junto. Lá você vai interagir com todos os outros ouvintes e com o pessoal, né, da equipe do TemaCast. Então, ficamos por aqui e não se esqueçam de mandar seus e-mails, mensagem de voz, comentários, de visitar o nosso grupo lá no Facebook, e o link, apesar de a gente ter dito ele agora aqui, vai estar lá no post também, tá? Então, gente, até a próxima e um grande abraço para vocês. Até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e have a nice day.